O Via Justiça de hoje é sobre o bullying, definido no Brasil como intimidação sistemática. As escolas brasileiras ganharam este ano, por lei, mais uma responsabilidade: combater o bullying. Nossos convidados, o juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho, da Vara da Infância e Juventude de Lagoa Santa, e a defensora Francis Coutinho, coordenadora do projeto Mediação de Conflitos no Ambiente Escolar. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Entrou em vigor no dia 15 de maio a lei que determina a todas as escolas do país o combate a diversos tipos de violência, como o bullying. Como ver essa nova lei, doutor Carlos? Qual é a realidade do bullying nas escolas do Brasil? Bom, eu acho que essa nova lei, ela traz um avanço para a comunidade acadêmica brasileira, para a sociedade brasileira, e impõe o dever de todos nós, não só das escolas, mas da sociedade, da família, do Estado como um todo, de combater essa prática tão nociva que é o bullying. Ou seja, que é aquela conduta violenta, agressiva, de deliberadamente e reiteradamente humilhar o outro, trazer ao outro sofrimento, dor, agonia. Então eu acho que essa lei vem trazer um novo frescor e vem começar a difundir e a obrigar que a sociedade e o Estado assuma a difusão da cultura da paz, que é uma coisa tão importante para que a sociedade tenha equilíbrio, tenha serenidade, que as pessoas possam se desenvolver de uma maneira saudável. A visão da senhora, doutora França, sobre a nova lei e a situação no Brasil e em Minas Gerais. Qual que é a situação do bullying no Brasil e em Minas Gerais? Carlos, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. E eu acredito que a Lei 13.663, ela vem inovar num viés muito importante para a democracia, que é o viés de se deixar a criminalização de lado como perspectiva principal para se preocupar com a prevenção, com a conscientização, com a preocupação de tratar o ambiente escolar do ponto de vista de que os atores escolares são protagonistas, ou seja, a escola passa a ser um ator principal no tratamento do bullying. A Lei 13.663, quando ela insere dois incisos que se preocupam, um com a cultura de paz, que é o inciso 10, e o inciso 9, que trabalha com a prevenção e com a conscientização, com medidas que se preocupam com o bullying nesse viés, ela está dizendo que a escola tem a preocupação de trabalhar didaticamente com isso, e não do ponto de vista só punitivo com relação ao agressor, né? Então nós vamos trabalhar o quê? Se preocupando com educação aos atores, aos agressores, às famílias, às vítimas. Nós vamos educar para diminuir os conflitos na escola, para que os conflitos não se transformem em violência. Eu queria que o senhor falasse o que as escolas justamente devem fazer nesse enfrentamento, de que formas as escolas vão atuar em termos de medidas de conscientização, em termos de prevenção das violências. Eu acho que a primeira coisa que a escola deve fazer, como a doutora França já falou, é preparar os seus atores. Então é qualificar os seus funcionários, qualificar os seus professores, para que eles possam identificar essa prática nociva da intimidação sistemática. E depois, realmente, como a doutora falou, é desenvolver um trabalho de conscientização. E como é que se desenvolve esse trabalho de conscientização? É aproximando as pessoas, é aproximando os atores, é estabelecendo pontes, é estabelecendo diálogo, é abrindo fóruns de debates, fóruns de discussão dentro da escola. Eu acho que a sociedade de hoje, as pessoas estão muito afastadas. É cada um, vamos dizer, como se diz no dia a dia, cada um no seu quadrado. Então eu acho que a maneira de combater o bullying é exatamente reverter essa prática que tem se tornado tão comum na sociedade. É novamente aproximar as pessoas, é o contato humano, é a conversa franca, aberta, sincera, é a troca de ideias. Eu acho que esse é o caminho. O diálogo é o melhor caminho para se combater essa prática. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte. As escolas conseguem impedir as violências que acontecem dentro delas, como o bullying? As escolas têm um papel fundamental de conscientização, nesse sentido de mostrar o quanto é importante, o quanto isso pode causar um impacto negativo na vida dos alunos e da sociedade acadêmica no geral. Não deixar qualquer coisinha que tiver
o pai ou a mãe vai na escola, resolve o problema, porque eu era assim, sabe? Eu era assim. Então, graças a Deus, nunca tive problema com meus filhos na escola. O papel da escola é fundamental para combater o bullying. Já aconteceu comigo e o que eu percebi, a minha escola onde eu estudei, eu não vi, não tive tanta ajuda. Chamar os pais, falar com as crianças que não pode fazer isso, entendeu? Que isso é bullying. Sabe, dar uma educação, né? Isso para mim, eu acho que é mais educação. O senhor acha que as escolas conseguem impedir o bullying? Olha, eu acho que consegue impedir dentro do nível de 80%. Tem que instituir uma norma onde, inclusive, com pena, né, para quem comete esse tipo de ato, né? É uma coisa que você tem que ir ensinando os seus filhos dentro de casa. Porque a partir do momento que a sua família, que é o seu berço, né, as pessoas com quem você vive desde que você nasceu, elas te explicam o que é certo, o que é errado, você não precisa chegar na escola nem praticando esse tipo de ato. Doutora França, o comentário da senhora sobre a fala popular. A população ela tem a plena ciência de que ela está inserida na questão da violência. O papel não é nem só da família, nem só da escola. E que é importante o diálogo. E eu acredito que essa prática de diálogo ela está inserida num Estado democrático de direito. E o que significa isso na escola? Eu gosto de repensar esse papel da escola. A escola ela é de todos. Ela é do aluno, do funcionário, do gestor e da família. Isso significa que o diálogo ele é feito através de várias ações. Que ações são essas no meu papel de defensora pública? O que eu entendo isso como mediadora de conflitos? Eu tenho que ter ações de mediação, um espaço de mediação na escola, um espaço de diálogo. Eu tenho que ter rodas de conversa. Eu tenho que ter um colegiado escolar com participação dos atores, organizado, estruturado. Eu tenho que ter um espaço em que os alunos possam ter uma partilha, um espaço de fala. Eu tenho que ter esporte na escola. E o gestor, ele tem que ter uma gestão compartilhada com professores, com a família. Eu tenho que ter uma escola em que todos têm fala. Uma escola onde há muito bullying, isso significa que nós temos uma violência implícita. Nós temos conflitos debaixo do tapete, é o conflito oculto. Nós temos estudantes que não têm voz. O gestor e os professores têm que estar atentos aos conflitos. Os locais onde os conflitos são bem orientados e as pessoas têm voz, são ouvidas no seu espaço, você tem como gerenciar esse espaço. E aí você tem como ter participação de todos. Então não existe o quê? O conflito não se transforma em violência. E o bullying é uma violência. A violência é o conflito que não foi gestado, não foi devidamente orientado. Agora, só completando, se a senhora me permite, eu acho que é importante a gente deixar bem patente que apesar do bullying se passar no ambiente escolar, a gente não pode deixar só a cargo da escola a obrigação de combater essa prática. É preciso chamar a família à sua responsabilidade. Não só para preparar as crianças que eventualmente venham ser vítimas de bullying, a como elas reagirem, mas principalmente para educar as crianças e os adolescentes a não cometerem essa prática. Porque a educação começa em casa, então é importante a família participar, estar envolvida nesse papel e não fugir às suas responsabilidades. Para a gente fechar esse bloco, pergunto para o senhor, doutor Carlos, teve um cidadão que falou naquele Povo Fala, né, pedindo penalização, e a lei está dizendo exatamente o contrário, né? A lei do ano de 2015, que trouxe essa figura da intimidação sistemática para a legislação brasileira, ela não teve esse viés punitivo. O viés dela é exatamente educar as pessoas, combater o bullying, prevenir o bullying, mas com esse caráter de educar, de recuperar e de sanar o problema de uma maneira definitiva. Porém, isso não significa que as pessoas que eventualmente venham a cometer bullying não possam incorrer na legislação penal se forem maiores de idade ou na legislação infracional se forem adolescentes. O bullying, dependendo da sua gravidade, ele pode constituir um crime. Ele pode ser um roubo, uma calúnia, uma difamação, até um estupro. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. A Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
O Via Justiça e a nova lei de combate ao bullying nas escolas. Participam do programa o juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho, da Vara da Infância e Juventude de Lagoa Santa, e a defensora pública Francis Coutinho, coordenadora do projeto Mediação de Conflitos no Ambiente Escolar da Defensoria Pública de Minas Gerais. Doutora Francis, de que forma a lei que entrou em vigor reforça a lei de combate ao bullying de 2015? Eu acredito que uma lei que tenha preocupação preventiva, né, de incentivar a cultura de paz, especificamente trabalhando com essa expressão, né, de promover ações de prevenção, conscientização, ou seja, é uma lei educativa, né, e toda lei que provoca uma reflexão, uma lei que tem a preocupação de efetivar medidas de prevenção, conscientização no combate ao bullying, né, ela é muito bem-vinda. Porque, na minha opinião, eu acho que nós temos que trabalhar sempre num caminho que apoie o Poder Judiciário, né, doutor Carlos? E não que promova a judicialização dos conflitos. Eu acho que numa democracia você tem que empoderar os atores, o povo. Você tem que dar a eles a chance de construir a justiça junto com o Poder Judiciário. Então, se eu ensino a escola a buscar os caminhos para compreender os seus conflitos, os seus interesses, as suas necessidades, e aí sim, caminhar no sentido de achar soluções, né, para os conflitos dos jovens, porque o bullying nada mais é do que um conflito que se transformou numa violência, né? Então, se eu promovo medidas de prevenção, de diálogo, de formação, uma lei que busca prevenção ao bullying, ela tem que passar pela capacitação dos atores, pela formação dos atores. Eu entendo, e aí é um chamamento que eu faço, se você me permite, que o Estado, através das suas secretarias de educação, elas têm que ser instadas a promoverem formações aos seus professores, aos gestores, para eles compreenderem que não tem como você trabalhar uma prevenção ao bullying, à intimidação sistemática, como é chamada, porque tem essa questão de ser reiterada, a prática da violência reiterada, aliás, né, contra o ofensor. A lei coloca o termo intimidação sistemática, né? Está na lei o termo, isso, né? Sim, o bullying é intimidação sistemática, né? Especifica. A escola, ela para fazer essa prevenção, ela tem que fazer com que professores e gestores, diretores, eles passem por uma formação para entender que a prevenção passa por um respeito à diversidade, né? Eu tenho que ter um respeito pela igualdade de gênero, eu tenho que evitar o preconceito, o racismo, ou seja, todos são diferentes e devem ser respeitados no ambiente da escola. Doutor Carlos, qual é o perfil de quem pratica o bullying? Por que pratica? Qual é o perfil de quem sofre o bullying? Pois é, isso é uma questão interessante. Veja bem, tanto quem pratica o bullying quanto quem sofre o bullying são pessoas que precisam de ajuda. O que marca, entretanto, a diferença entre elas é o desequilíbrio do poder. Quem pratica o bullying normalmente é uma pessoa que tem baixa autoestima, mas que compensa essa baixa autoestima em cima do sofrimento do outro. Ele compensa as suas frustrações fazendo prevalecer-se com a agressão, com a violência. Por outro lado, a pessoa que sofre o bullying normalmente é uma pessoa que tem uma personalidade mais frágil, uma pessoa às vezes que tem isolamento social. O agressor também tem essa característica, normalmente também é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar. O senhor me permite que às vezes pode até ter sido vítima de bullying. Exatamente. Muitas vezes é comum uma criança e um adolescente praticar bullying com os seus colegas porque ele sofre bullying dos adultos. Entendeu? Então é uma maneira dele repetir a conduta e conseguir compensar aquela dor e aquele sofrimento que ele adquiriu do bullying que ele sofreu. E a pessoa que sofre o bullying, é importante a gente dizer, normalmente é uma pessoa que não sabe se defender. Então, diante da agressão, ela se retrai e começa a sofrer e vai alimentando aquele sofrimento. Mas o importante pontuar é que tanto quem pratica um bullying quanto quem sofre o bullying são pessoas que precisam de ajuda, são pessoas que precisam de tratamento. Chega-se a dizer, alguns especialistas, que às vezes quem pratica o bullying são pessoas quase que doentes, se não doentes, porque elas se comprazem, elas se satisfazem
ela se satisfaz com o sofrimento do outro. Mas é preciso deixar claro para o telespectador, doutora França, o que é bullying, o que não é bullying? Como é que diferenciar, às vezes, uma brincadeira que não... Como é que é isso? O bullying ele tem características especiais, né? E na escola é normal que pequenas brincadeiras, né, como apelidos, né, depreciativos, né, jocosos, aconteçam. Isso é normal entre adolescentes, né? Faz parte desse processo de convivência do cotidiano. Isso não é bullying, né? O que vai caracterizar o bullying é quando essas brincadeiras ou apelidos, eu estou dando um exemplo, né? O bullying ele pode ser físico ou psicológico, né? Uma ofensa física, por exemplo, ou psicológica, né? Uma perseguição, brincadeiras morais, né? Uma perseguição, uma rodinha na hora do recreio, com uma gozação, sempre na entrada, por exemplo, da sala de aula. Se isso acontecer reiteradamente, com o objetivo de ofender aquela pessoa, causar sofrimento, como o Dr. Carlos disse. Ameaça. Isso, intimidar, ofender. Se essa pessoa, e aí é do ponto de vista do ofensor, eu quero ofender, eu quero intimidar, eu quero provocar. E às vezes pelo simples prazer de ofender, de intimidar e de provocar, não tem nenhuma outra razão. Justamente. É o simples prazer de fazer isso. E a vítima, por outro lado, né, doutor Carlos, ela tem que se sentir ofendida, Carlos. Ela tem que sentir esse sofrimento, ela tem que sentir essa intimidação, é o primeiro ponto. Eu tenho que ofender, eu quero ofender e a vítima tem que se sentir incomodada e intimidada. Passado esse ponto, isso tem que passar de uma vez. Não é uma brincadeira e eu não gostei. Porque eu posso não ter gostado e ter passado. E eu ser incluída na turma, eu falei, ó, cara, não gosto que você me chama assim. Falar, ô fulano, não gostei da brincadeira. Isso faz parte das relações interpessoais. Né? O conflito faz parte, ele gera crescimento, transformação, evolução. O que não pode é se transformar em violência, né? O que incomoda. E ser sistemático, né? Para cair dentro passado isso, e já finalizando aí o que interfere, passado isso, um fez porque queria ofender, o outro se sentiu ofendido, fez mais de uma vez, configurou o bullying. Quer dizer, é o desequilíbrio, né, entre os dois. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Via Justiça de hoje falando sobre o combate ao bullying, mais uma responsabilidade instituída por lei para as escolas brasileiras. Participando do programa, o juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho, da Vara da Infância e Juventude de Lagoa Santa, e a defensora pública Francis Coutinho, coordenadora do projeto Mediação de Conflitos no Ambiente Escolar da Defensoria Pública de Minas Gerais. Doutor Carlos Alexandre, a lei manda evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores. Mas quando isso não é possível, quais são as punições? Aquilo que o senhor falava, quem pratica o bullying pode praticar um crime também, não é isso? Pois é, como a doutora Francis já chamou a atenção, existem várias formas de se praticar o bullying. Pode ser verbal, xingamentos, difamações, calúnias, pode ser moral, pode ser social, você afastar a pessoa, isolar a pessoa mais do que ela é isolada, pode ser material através de um roubo, de um furto, pode ser até por chantagem, você pode estar chantageando a pessoa, pode ser sexualmente, você está assediando sexualmente a pessoa e eventualmente até cometer um crime de estupro contra a vítima. Então vejam bem, todas as vezes que essa conduta se amolda a um tipo penal, ou seja, se amolda a um crime, a pessoa pode vir a responder a uma ação penal, se for maior de idade, ou então a responder uma representação por ato infracional, se for menor de idade, se for adolescente. Um exemplo, por exemplo, os colegas que estão perseguindo um outro colega na sala de aula. Começam, né, com piadinhas, com brincadeiras e essa conduta vai se tornando cada vez mais frequente e vai se ampliando. Até o ponto que eles começam a pegar o celular do colega, desaparece com esse celular, furta esse colega, rouba esse celular. É um ato infracional. Vamos supor eventualmente um adolescente homossexual. Os colegas começam a debochar, começam a zombar, depois nos intervalos começam a assediá-lo sexualmente,
até que obrigam ele a fazer uma prática sexual com algum dos colegas. Isso é um ato infracional análogo ao estupro. Esses meninos que praticaram esse bullying vão sofrer uma repressão dentro dos limites do ECA. Então, o bullying, ele transita por várias áreas do direito. O espectro é grande. Então. Muito grande. Pode ser desde uma conduta de menor potencial ofensivo, que não vai ficar além ali do tratamento das pessoas, da mediação, do diálogo, para tentar solucionar, ou seja, da reeducação dos atores envolvidos, como as condutas mais graves podem realmente esbarrar na legislação penal ou infracional. Doutora Francis, o professor pode praticar bullying contra o aluno? Pode sofrer o bullying? Como é que resolve isso? A questão do nome, né? Bullying ou assédio moral ou um outro crime, né? Uma injúria, uma difamação, um constrangimento ilegal, isso é muito discutível, né? Eu acredito que essa questão da intimidação vai depender muito do ato em si, né? A prática do professor contra o aluno, e nós estávamos discutindo isso antes, né, doutor Carlos? Muitos entendem que é bullying, sim. Eu acredito que nós temos aí também um assédio propriamente dito, um tipo de assédio, que pode ser moral ou sexual, dependendo do caso, né? Muitas vezes, na minha prática dentro da escola, eu tenho visto que essas ações vão se desaguar na justiça. E isso é ruim, porque nós temos, nos casos de assédios verbais ou de importunações morais, eu acredito que quando nós temos mediação na escola, nós conseguimos, com educação inclusiva, fazer com que esse professor entenda que aquela postura não é uma postura adequada dentro de sala de aula. A senhora disse que deságua na justiça em busca de danos morais, é isso? Sim, existem vários casos. Agora, eu acho que... E o professor, às vezes, é afastado. Nós temos casos vários, pelo menos dentro, no âmbito estadual, em Minas Gerais. Eu acho que, aproveitando o gancho da doutora Francis, mais do que a gente poder qualificar essas condutas de aluno para com professor, de professor para com aluno, se é intimidação sistemática ou não, o fato é que são condutas danosas. O dano, independente da classificação que se dê, do nome que se dê, o dano existe. A agonia existe, o sofrimento existe. Então, o que deve se fazer? O que a doutora Francis falou é tratar, é curar os atores. Sim. Mais do que punir, o mais importante é a gente curar a situação. As pessoas se conscientizem do que elas estão fazendo. Com aquilo. Exato, porque, como a doutora falou, o momento de crise é momento de crescimento. E você curar as pessoas é uma forma delas crescerem. E eu queria fazer uma menção também, complementando o que o doutor Carlos disse, nós temos hoje na escola uma situação que eu queria mencionar aqui, que são as questões do cyberbullying, que parece que já foi trabalhada neste programa, e acontece muito, que são as questões através de celulares, gravações. E isso também passa pelo diálogo dentro da escola, o respeito pelo outro. Então, eu queria mencionar aqui que as escolas devem trabalhar um valor muito importante, já finalizando, que é a empatia, se colocar no lugar do outro, imaginar o sofrimento que o outro terá ao ver a sua privacidade ser desnudada no computador, nas redes sociais. E esse cyberbullying, muitas vezes, diferente do bullying presencial, verbal, ele pode ter um potencial lesivo maior, que ninguém tem capacidade de mensurar. Amanhã, uma divulgação inadvertida de um vídeo, sairá da rede, mesmo exatamente, isso marca a vida da pessoa de uma maneira perene. Muitas vezes, nem a pessoa que praticou tem noção das consequências daquele ato. Não adianta mudar de escola, costuma perseguir a vítima. Esse bullying virtual, hoje, ele tem realmente um potencial lesivo muito grande. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho e com a defensora pública Francis Coutinho. Anote aí o nosso e-mail de contato, viajustiça@marges.com.br. E até o nosso próximo encontro.